Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde a todos que estão assistindo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para partilhar sobre a palavra de Deus. Hoje, novamente no Evangelho de Marcos, novamente Jesus falando sobre a sua vinda. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E atentos, vamos para o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então, alguns perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum, e os teus discípulos não fazem? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, mas os convidados não podem fazer jejum. Vocês vão chegar nos dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, eles vão lhe jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em uma roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Ninguém coloca o vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos e o vinho e os barris se perdem. Por isso, o vinho novo deve ser colocado em barris novos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, Jesus respondendo sobre a sua vinda, né? Mas como? Hoje a gente está falando sobre o jejum, né? Sobre as culturas de Jesus e dos fariseus. Os fariseus e os discípulos de João Batista estavam fazendo jejum. Então alguns perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum, e os teus discípulos não fazem? A gente tem que aprender os dois tipos de jejum, né, que eles estão falando. Jesus era uma pessoa humilde. Deus é uma pessoa humilde. Os fariseus, os judeus, acreditavam naquela época do jejum ser uma das formas de penitência que Deus colocava sobre todos nós, né? Então, a gente fez algo de errado contra a lei sagrada, você era obrigado a fazer jejum por não sei tantos dias. Jesus, porém, quebra essa regra. Por quê? Porque Jesus é santo? Não. Porque Jesus não tem nenhum pecado? Não. Porque Jesus reconhece que esta é uma forma de se engrandecer, de se aparecer, muitas vezes utilizada pelos fariseus. Os fariseus utilizavam uma forma de jejum não para se rebaixar, para se humilhar, para se reconhecer que ele fez errado. Mas como Jesus fala, e ele vai falar para a gente através do Evangelho, pelo que eu compreendo, eu espero que ele fale, existem os dois tipos desse jejum. Existem aqueles que jejuam e guardam a sua raiva para dentro de si, e aqueles que espalham a raiva. Aqueles que olham na cara do outro, não falam nada, mas só de olhar você reconhece o que a pessoa é, o aparecer-se da pessoa. Jesus hoje coloca a pergunta pra gente: por que
eu me engrandeço tanto às custas do outro? Por que eu me engrandeço tanto? Um tecido novo não pode ser usado como remendo num tecido velho, numa calça velha, porque todo mundo sabe o que acontece. O tecido novo, se você costura ele numa calça velha, o buraco fica ainda maior. E aí a calça se perde. Jesus veio para criar o novo. Aí vem o segundo ponto. Jesus veio para criar uma nova lei, um novo testamento. Ele é o Novo Testamento. Ele é a palavra santa. Ele não pode ser colocado na lei antiga, porque como a gente viu ele falar, um tecido novo numa calça velha cria um buraco ainda maior e tudo se perde. Um vinho novo não pode ser colocado em barris velhos, porque o barril estraga e tudo se perde. Qual seria o intuito de Jesus se ele tivesse vindo para se adaptar na mesma lei? Jesus veio para modificar. Jesus veio para se adaptar. E era isso que ele estava querendo falar. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, aí vem a pergunta que não quer calar. Por que muitas vezes a gente se perde nos caminhos? A gente não entende o que Jesus quis falar, o se abrir ao novo, o deixar o novo entrar dentro de você. As mudanças acontecem. Jesus criou as mudanças. As mudanças acontecem. Mesmo sabendo de tudo que poderia acontecer, ele não teve medo, ele foi. E as mudanças aconteceram. Veio Moisés, Moisés se foi. Elias se foi. Veio João Batista também se foi. Veio Jesus, Jesus também morreu. Morreu por nós. E deixou a missão aos discípulos. Veio Pedro, o primeiro papa da igreja. Ele se foi. Passou tantos papas. Veio Bento XVI. Ele abandonou o pontífice por questões médicas, físicas. Quem assumiu foi o Papa Francisco, que está até hoje na igreja. Mas daqui a anos a gente vai ver outro Papa assumindo. E as mudanças acontecem. A igreja não é a mesma do século passado. A igreja não é a mesma da primeira reunião da onde nasceu a igreja, da onde estava todo mundo reunido para fazer as partilhas da palavra. A igreja não é mais a mesma, ela se adaptou, ela mudou. Eu já citei um exemplo aqui, mas eu vou citar ele de novo. O Missal é um livro, para quem não conhece, é um livro vermelho. Normalmente quem segura são os acólitos que ficam lá em cima do altar. Mas ele é responsável por praticamente a missa inteira. Ele que dirige a missa, juntamente com o padre. Não é um manual de instrução, mas é uma forma, uma ordem de como a missa deve ser dirigida. Não é o mesmo do primeiro. O primeiro missal, se vocês conseguirem pegar na internet, eu faço esse pedido para vocês. Baixem, olhem a foto, né? Pesquisem a primeira edição do Missal Romano. Vocês vão perceber que ele tem praticamente o tamanho de 2 dedos, né? A grossura de 2 dedos. E aí foi aperfeiçoando, né? A segunda edição era um pouco maior. Aí veio a terceira edição, que lançou esses dias, né? Chegou às nossas mãos esses dias. Tem praticamente 3 quilos, missal. E mudou muita coisa na igreja. O creio mudou. Mudou a forma de como o ato penitencial é rezado. Orações são rezadas diferente.
Por quê? Porque tudo se atualiza. Jesus não quer que a gente fique preso numa só coisa, porque ele não foi assim. Ele mudou. Ele quis com que o evangelho se adaptasse ao longo dos anos. E Deus quer assim. Porque se a gente é uma pessoa fria, uma pessoa que não quer aceitar a palavra, a gente para pensar por um ponto. Ah, mas eu nunca mudei, vou sempre ser assim. Não tem, agora que eu tô velho, não precisa mais mudar, né? E aí você vai sendo possuído pelo espírito maligno. Quem se atualiza procura jeitos diferentes. Os discípulos procuravam jeitos diferentes e loucos até para proclamar a palavra para o povo. E conseguiam. Como uma forma de catequese, Pedro escolheu ser pregado de cabeça para baixo. Porque ele não era digno de ser pregado do jeito que o Senhor dele foi pregado. E morreu de cabeça para baixo, pregado numa cruz. A palavra de Deus atualiza. Porque ela procura jeitos diferentes de pregar. Chegando nisso, eu tenho um segundo ponto para pôr. A gente tem se atualizado conforme a palavra de Deus? Ou a gente tem ficado no passado, preso porque eu gostava daquele padre que ele era legal de rezar a missa, sinto falta dele, ele podia voltar. Aquele padre já foi, agora é outro. Daqui 6 anos vem outro. E tudo muda. A gente não pode ficar preso no passado. Porque com os dias, tudo acaba. A gente só não pode deixar ele para trás. Jesus se atualizava. Ele mudava, sim. Mas ele nunca deixava de falar dos profetas. De falar daqueles que falavam pela palavra de Deus. Na Bíblia, você pode procurar bem. Na Bíblia, a edição pastoral, ela tem os 2 testamentos. Não é como outras Bíblias de outras culturas diferentes, que só tem o Novo ou o Antigo Testamento. Ela tem os 2 testamentos. E você consegue achar uma divisão no meio da Bíblia, não é no meio, né? Quando acaba o Antigo Testamento, tá lá escrito Novo Testamento, começo do Novo Testamento ou começo do Antigo Testamento. Marca escrito. E lá tem os evangelhos todos dos profetas que foram proclamados daquela época. As coisas se atualizam, mas elas não se desapegam do passado. Como a gente tem vivido? O evangelho de hoje é mais para parar, para pensar dessa forma. Hoje foi de um jeito, amanhã será de outro. Ninguém coloca o vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta e os barris velhos e o vinho e os barris se perdem. Por isso o vinho novo deve ser colocado em barris novos. Que a palavra de Deus nos ajude a ser atualizados, a ser mais humildes, a desfazer do novo, a desfazer do antigo, a focar no novo. Que a palavra de Deus nos ajude. Em pé rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém. Que neste final de dia, que nesta noite, durma na paz, fique na paz de Deus.